O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Bem, vamos lá, a gente teve algumas votações essa semana, né? 3 delas, todas elas em ilhas, né? Curiosamente, né? Uma delas num arquipélago, começando justamente por ela, na Nova Caledônia, no domingo, dia 4, nós tivemos o referendo sobre a independência ou não da Caledônia, e justamente o não venceu. Tá? Dos mais ou menos 175 mil eleitores que podiam votar, cerca de 141 mil compareceram às urnas, um comparecimento de 80%, ou seja, se vocês acompanham o programa, né, e imagino que vários de vocês acompanham, vocês sabem que 80% de votação, ainda mais num voto não obrigatório, é uma participação enorme. Inclusive, é maior do que a participação brasileira na última eleição, mesmo no Brasil, o voto sendo obrigatório. Então nós tivemos 80% de participação. Por exemplo, na vez anterior que nós tivemos um referendo para a independência da Nova Caledônia, em 1987, cerca de 60% dos eleitores compareceram. Dessa vez foi um número bem maior, e o total deu a vitória do não, com cerca de 78 mil votos pelo não, 56%, e 60 mil pessoas votando pelo sim, pela independência, 43%. A pergunta era, você quer que a Nova Caledônia tenha soberania completa e torne-se independente? E aí, não. Foi o voto que venceu. Porém, assim, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, nós temos Fronteiras Invisíveis sobre a França Ultramarina, e o que acontece? Os acordos que estabeleceu, o acordo, melhor dizendo, que estabeleceu o voto, o referendo para a independência, ele prevê, primeiro, uma série de condições que a pessoa tem que cumprir para poder votar. Então, tinha que ter uma dessas 6 condições tinha que ser cumprida. Tinha que ter votado no referendo em 98 desse acordo, o acordo de Noumea. Tem que ser nascido na Nova Caledônia e registrado como eleitor na Nova Caledônia, residência na Nova Caledônia por pelo menos 20 anos, ter nascido antes de 1º de janeiro de 89 e viveu na Nova Caledônia de 88 a 98, nasceu depois de 1º de janeiro de 1989 com um pai ou mãe que votou no referendo de 1998, ou então que tenha nascido na Nova Caledônia com pelo menos 3 anos de residência contínua. E por que esses critérios? Porque a grande discussão na Nova Caledônia sobre independência ou não, e aí novamente, desculpe fazer uma autorreferência de novo, mas se você ouviu o Fronteiras, você sabe, talvez lembre um pouco disso, é que nós temos nas ilhas da Nova Caledônia, especialmente na grande ilha da Nova Caledônia, a comunidade dos descendentes de franceses, ou então de franceses, quando eu digo pessoas nascidas na França europeia, que foram para a Nova Caledônia, desde o início do Império Colonial, ou então mais recentemente, e, do outro lado, a comunidade dos nativos, os canacos, que são nativos ali da região da Polinésia, digamos assim. Então você tem, de um lado, os canacos, do outro lado, os descendentes de europeus, os caldoches. Eu errei em falar em descendentes de franceses, porque todos eles são cidadãos franceses. Então, uma das reclamações dos nativos, dos canacos, é que muitas vezes eles tinham franceses europeus que iam morar na Nova Caledônia a trabalho, enfim, por qualquer motivo, e tornavam-se eleitores com interesses distintos da população nativa. Então, criou-se essa série de requisitos para determinar quem poderia votar, tanto que, se a gente pensar na eleição presidencial que elegeu o Macron, 17% dos eleitores totais da Nova Caledônia não podiam votar no referendo.
Tá? A Nova Caledônia tem um total de 210 mil eleitores e, como eu disse, 175 mil, mais ou menos, podiam votar dessa vez. Então, mais ou menos aí 36 mil ficou de fora. Tá? Então, nós temos essa questão dos critérios, e a outra questão é o acordo de 98 entre os grupos separatistas, né, os partidos separatistas, e os grupos pró-França, digamos assim, estabelece que haverá outra votação, tá, outro referendo sobre a independência, daqui a 2 anos, em 2020. E depois uma terceira votação também, que tem que acontecer até 2024. Tá? Mas ela muito provavelmente vai ser em 2022, caso seja necessário, e caso o Congresso local aprove. Então, assim, os movimentos pró-independência, eles estão, digamos assim, otimistas que eles vão conseguir, eventualmente, reduzir essa diferença de votos nas próximas eleições, que, como eu disse, estavam previstas lá no acordo de 98, que foi também aprovado em um referendo. Tá? Então, a situação na Nova Caledônia ela não está tão resolvida assim. E, claro, algum de vocês pode até estar se perguntando aí, né, qual seria a importância, né, se não é pelo exotismo, alguma coisa assim. Primeiro, né, tem a questão da Nova Caledônia ser um dos territórios que está na lista, né, das Nações Unidas de territórios que não se autogovernam, né, de territórios cuja população nativa estaria submetida a outro governo, e às vezes de forma, né, muitas vezes de forma involuntária. A segunda questão é, a Nova Caledônia tem algumas das principais reservas de níquel do mundo. Tá? Inclusive isso é parte importante da economia da Nova Caledônia e também do papel da Nova Caledônia na economia francesa. Alguns programas atrás a gente falou mais da Nova Caledônia também, e a gente comentou como nós temos na Nova Caledônia, né, uma discrepância social interna muito grande. E, então assim, por um lado, os defensores da independência falam, olha, a gente vai conseguir, né, ter o controle sobre os nossos recursos naturais, vamos ser os senhores do nosso próprio destino, e por outro lado, os que fizeram campanha contra, né, a independência, colocam que o governo francês, ele investe anualmente na Caledônia cerca de 1,3 bilhão de euros, tá, em ajuda, em investimentos, enfim. Então, a Nova Caledônia ela tem um cenário, né, que economicamente é muito mais parecido com países do continente americano, por exemplo, né, ex-colônias do continente americano. Ela tem um PIB per capita altíssimo, porém extremamente mal distribuído, e com uma concentração, né, de renda e de riqueza em alguns setores da sociedade que não são os setores nativos, e junto com isso ainda tem o declínio de algumas atividades de mineração que levam a algumas questões como problemas de saúde, enfim. Então, tanto que se você olhar o mapa do voto, né, outra observação que quem ouve o programa tradicionalmente sabe que a gente também faz, né, que se você olhar o mapa do voto, você vai ver que ele tem um claro recorte geográfico, né? As áreas de maior população, as áreas mais urbanas, as regiões onde a população está mais concentrada e, consequentemente, onde a população é mais heterogênea, votou contra a independência. As regiões mais remotas e as ilhas menores do arquipélago, onde quase toda a população é nativa, votou pesadamente a favor da independência. Então, a questão da Nova Caledônia é interessante porque ela é fruto de um processo histórico que é bastante comum, que vários países podem se identificar com esse processo. E falando, né, em questões de antigos impérios coloniais, né, ou de territórios ultramarinos, nós também tivemos outras 2 votações no dia 6 de novembro, 2 referendos, um em Granada e outro em Antígua e Barbuda, né, ambos no Caribe, e ambos países que, embora independentes, eles são, né, parte não apenas da Commonwealth, mas tem a Rainha Elizabeth II como a monarca. Né, são reinos que
embora tenham conquistado essa independência e sua autonomia, no caso de Antigua e Barbuda, no início da década de 1990, e no caso de Granada, no final da década de 1970, início da década de 1970, tanto que Granada vai depois passar por um processo revolucionário que vai levar à invasão de Granada pelos Estados Unidos em 1983. Né? Alguns dos ouvintes talvez já tenham ouvido falar disso, né? Enfim. Teve uma revolução socialista em Granada. Em 1983, o governo Reagan ordenou uma intervenção militar na ilha. E ambos os países têm a Rainha Elizabeth como sua monarca. Ambos os países fazem parte, né, do CARICOM, a comunidade do Caribe, e realizaram um referendo para substituir, olha só, gente, que curioso isso, para substituir o Comitê Judicial do Conselho, o Judicial Committee of the Privy Council, né? Privy, P-R-I-V-Y, que se você fizer uma tradução literal é privado, mas não é privado no sentido de íntimo, é privado no sentido de ser referente ao rei ou à rainha, né? A coroa, pedir conselhos, né? Então, a coroa pede conselhos a esse conselho, com todo, né, perdão a redundância, em aspectos jurídicos, e ele emite então um parecer que é uma sentença, digamos assim, porém por questões procedimentais, por questões históricas e rituais, é como se fosse a coroa pedindo conselho, eles dão um conselho e ela acata o conselho, né? E esse comitê judicial, né, do Conselho da Coroa, digamos assim, ele serve de Suprema Corte para os territórios ultramarinos britânicos, que existem até hoje, como por exemplo as Malvinas, para as dependências da coroa, né, que são hoje aquelas ilhotas ali, Ilha de Man, Ilha de Jersey, enfim, aquelas ilhas ali que ficam ou no Canal da Mancha ou entre a Irlanda e a Ilha da Grã-Bretanha. E aos países da Commonwealth. Então vejam só, a Suprema Corte de Antigua e Barbuda, de Granada e de vários outros países é baseada em Londres, formada por integrantes da Suprema Corte do Reino Unido, da Suprema Corte de outras cortes britânicas e com também alguns integrantes da Commonwealth que têm um interesse direto naquele caso. Tá? Então eles, como se fossem, mandam um representante. E isso é bastante curioso, né? É claramente uma herança do Império Colonial, né? Essa instituição foi formada no início do século XIX, ali, não tanto no início, 1833, colando aqui. E então foi realizado um referendo nesses dois países para substituir o Comitê de Londres pela Corte de Justiça do Caribe, que é a corte, né, de resolução de disputas do Comecon, tá? Da Comunidade do Caribe. Então a Comunidade do Caribe, né, ela tem 15 membros completos, e a Comunidade do Caribe é um tema que a gente deveria falar um pouco mais aqui no programa um dia, né, porque ela é talvez um dos casos de mais sucesso, assim, de uma integração regional supranacional, inclusive. Ali uma tentativa de você, não vou dizer copiar, né, mas se inspirar na União Europeia, só que no Caribe. São 15 membros, e caso esses 15 membros tenham disputas jurídicas um com o outro, por algum motivo, por alguma interpretação diferente do tratado, por alguma questão alfandegária, sei lá, enfim, todas essas possibilidades, eles então vão para a Corte de Justiça Caribenha. E a Corte de Justiça Caribenha, então, ela tem jurisdição sobre os assuntos da CARICOM e também tem jurisdição como Suprema Corte, né, de apelo em Barbados, Belize, Dominique e Guiana. Os 4 que antigamente tinham como Corte Suprema esse Conselho de Londres, tá? O Privy Council, em Londres. Então, muitos colocam que é uma forma desses países terem mais autonomia, de ter um órgão regional, e assim, a ideia seria o seguinte, olha, Antigua e Barbuda, Granada, Belize não precisariam de uma Suprema Corte por si só,
né? São países pequenos, população pequena, né? Não tem tanto problema assim. Então você tem lá um órgão regional a que esses estados podem recorrer em caso de necessidade, em caso de apelações como Suprema Corte. Por exemplo, a Antigua e Barbuda tem uma população de 100 mil pessoas, né? Convenhamos, você tem um STF, digamos assim, Antigua e Barbuda não faz muito sentido. E, além disso, o Privy Council em Londres, ele por ser formado por juristas britânicos, enfim, ele estaria muito deslocado dos assuntos caribenhos e da perspectiva caribenha dos assuntos. Já no outro sentido, né, os defensores da manutenção da situação atual alegavam que, primeiro, é um gasto a menos, né? E curiosamente, os britânicos querem se livrar disso. Tá? Eu vi várias matérias de comentaristas britânicos dizendo que querem se livrar disso porque 1/4, né, dos processos que vão para o Privy Council são dos países caribenhos. Né? Então, e é uma herança quase anacrônica. Né? Mas, além de você ter uma diminuição de gastos, o tribunal em Londres seria mais imparcial. Um tribunal caribenho correria o risco, né, de ser né, parcial contra um ou outro país. Claro, isso aí vai ser uma questão completamente subjetiva. E aparentemente, ambos os lados, né, o lado contra conseguiu convencer. No referendo de Antigua e Barbuda, precisava de 2/3 do eleitorado para comparecer. E apenas 1/3 compareceu. Então ele já não ia valer mesmo. Tá? Dos 53 mil eleitores, 17.782 compareceram e 52% votou contra. Tá? Votou contra a substituição. A pergunta, né, em ambos os países era basicamente a mesma. Você aprova a bill, né, do ato que propõe alterar a Constituição de Granada, ou de Antigua e Barbuda, para mudar a Suprema Corte de Apelo do Privy Council para Her Majesty in Council, né? O nome, né? Sua Majestade recebendo conselho, como Final Court de apelo, né? de recursos para Antigua e Barbuda e substituí-la pela Corte de Justiça do Caribe. Então, em Antigua e Barbuda, 52% votou contra, e em Granada, 55% votou contra, e em Granada, menos gente ainda compareceu. Tá? Só 27% dos eleitores compareceram, dos 79 mil eleitores, 22 mil compareceram às urnas. Então, nesse caso aqui, acaba sendo muito mais uma curiosidade, uma questão desse resquício, né, do Império Britânico, da Commonwealth. Também tem uma questão que, como eu disse, um dia que a gente fizer um programa voltado para CARICOM é muito importante de discutir, que é os países caribenhos são países pequenos, ou seja, são países que já não, talvez não faça tanto sentido assim eles buscarem uma autonomia completa fora de uma integração regional, por exemplo. Né? Então, enfim, tem uma série de discussões sobre isso e ambos os países rejeitaram. E finalmente, no dia 7, a gente também teve eleição em Madagascar, em que o Harry, e eu não vou falar o sobrenome dele, eu já brinquei com o nome dele, do atual presidente de Madagascar, no Twitter. Tá? O nome dele é absolutamente impronunciável. Todos os nomes de Madagascar são impronunciáveis. Tá? E tivemos eleições, os resultados ainda vão demorar vários dias para sair, são 35 candidatos, muito provavelmente teremos um segundo turno no dia 19 de dezembro. A questão é que Madagascar, novamente para os nossos ouvintes habituais, sabem que recentemente tivemos conflitos em Madagascar, tivemos hostilidades, prisões de políticos, e o atual presidente, né, o Harry, ele já disse que o processo está tomado por fraudes, né, mas, enfim, não apresentou nenhuma prova nem nada, porque os resultados preliminares apontam que ele vai ficar de fora até mesmo do segundo turno. Então, a retórica em Madagascar também promete subir um pouco. Mas, enfim, são essas as eleições, uma mais importante, duas de curiosidade, e a de Madagascar que a gente ainda vai discutir mais pra frente.